Questão 13. Um canhão dispara um projétil com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo e um ângulo de 60 graus com a horizontal. No ponto mais alto da trajetória, o projétil explode em 2 fragmentos de massas iguais. Um fragmento, cuja velocidade imediatamente após a colisão é zero, cai verticalmente. A que distância do canhão cai o outro fragmento, supondo que o terreno é plano e que a resistência do ar pode ser desprezada? O que a gente vai ter que fazer aqui? Primeiro a gente vai ter que fazer uma decomposição de forças. A gente vai ter essa velocidade V0 aqui, e a gente vai ter 2 velocidades, né? Uma no eixo X e outra no eixo Y. Essa aqui vai ser no eixo Y e essa no eixo X. Então a gente sabe que a velocidade no eixo X vai ser V0 cosseno do θ, 0, e Vy vai ser V0 seno de θ, 0. Ok, a gente já fez a decomposição das velocidades, agora a gente pode utilizar essa equação aqui para achar os deslocamentos em cada um dos eixos, né? Então no eixo X vai ser Vxt, e aí não tem acelerações no eixo X, certo? A gente não tem nenhuma força sendo aplicada exclusivamente no eixo X. Já no eixo Y a gente vai ter a força gravitacional, né, sendo aplicada. Então vai ser Vyt menos, porque a aceleração da gravidade atua no sentido negativo que a gente colocou. Então vai ser menos gt ao quadrado dividido por 2. Colocando que aqui é o nosso 0,0, né? Então, colocando esse ponto como a nossa origem, a gente vai ter que o xi e o yi, que são o x e o y iniciais, vão ser igual a 0. Ou seja, xf vai ser igual a v0 cosseno de θ 0, t, e yf vai ser v0 seno de θ 0, t menos gt ao quadrado sobre 2. E claro, o t também, né? A gente teria o t final e o t inicial. O t inicial vai ser 0 também e o t final vai ser o ponto da explosão. E esse é um ponto importante. Aqui a gente vai estar calculando até esse ponto aqui, o ponto que ele explode. Por quê? Porque depois que ele explode, você vai ter outro tipo de movimento, né? Você vai ter outra massa, você vai ter outro ponto inicial, você vai ter outras velocidades, né, desse projétil aqui. Ou seja, tudo que a gente vai considerar vai ser até um momento, que é o momento da explosão. Depois a gente parte para um novo problema, entre aspas. Então a gente vai dividir esse problema em 2 partes. Do início até a explosão e da explosão até o fim do movimento. Isso é importantíssimo de ser feito. Prosseguindo. A gente sabe que no eixo Y a gente vai ter só a aceleração, que é uma aceleração constante. Então a gente pode utilizar essa equação para encontrar algumas relações. Então a aceleração vai ser da gravidade, o nosso ΔV vai ser Vy final menos Vy inicial, que é o Vy que a gente chamou aqui, que é só Vy então, dividido por ΔT, que vai ser simplesmente o t, né? A gente está chamando t0 igual a 0. E aqui tem outra questão de movimento de projéteis, né? Ou enfim, movimentos balísticos ou coisas sendo jogadas para cima. Sempre que você chega no ponto máximo da tua trajetória, você vai ter a tua velocidade no eixo Y, nesse caso, sendo igual a 0, que seria o apogeu, né, de um foguete, por exemplo. Que é aquele momento em que a velocidade ela muda de sentido. Então ela está indo para cima, ela chega a um ponto que ela tem que ser 0 para ela começar a descer, né? Então é justamente esse o nosso ponto aqui, que é nossa velocidade final. Lembrando, aqui a gente está nessa primeira parte do problema, que é do início até a explosão. Então, na explosão, a nossa velocidade final vai ser igual a 0. Claro, aqui eu coloquei a gravidade. Lembrando, né? Tudo aqui a gente está tratando como módulo. Como a gente está fazendo a decomposição de forças, a gente não precisa tratar como vetores, né? Mas, de qualquer maneira, aqui na aceleração tem que ser menos g, porque a aceleração é negativa, né? Então, vamos lá. Essa velocidade a gente acabou de argumentar que vai ter que ser 0. Então, a gente fica com o tempo de subida, né? Vai ser menos Vy dividido por menos g. O Vy é V0 seno de θ 0 dividido por g. Ok, então a gente tem o tempo que ele demora para chegar até a explosão. Aí agora a gente pode colocar tudo nessas nossas 2 equações que a gente chegou. Então, vamos lá. xf vai ser V0 cosseno de θ 0 de t, que vai ser V0 seno de θ 0 dividido por g. E aí o YF vai ser V0 seno de θ 0, t, que é V0 seno de θ 0 dividido por g, menos g dividido por 2 e o t ao quadrado, que vai ser V0 ao quadrado seno de θ ao quadrado dividido por g ao quadrado. Corta esse g com esse quadrado aqui e a gente vai ficar com YF vai ser igual a 1 meio de V0 ao quadrado seno ao quadrado dividido por g. E aqui vai ser 1 de V0 ao quadrado seno ao quadrado dividido por g. Então, 1 menos 1 meio vai dar meio, né? Vai ser meio de V0 ao quadrado
seno de θ ao quadrado dividido por g. E o nosso x, f, vai ser v0 ao quadrado, seno de θ, cosseno de θ, 0, dividido por g. Bom, eu reescrevi aqui os nossos resultados, e esses resultados são o quê? O que eles significam? Esse xf e o yf são os pontos em que houve a explosão do nosso projétil, certo? Deixa eu colocar a imagem aqui também. Eu vou definir isso daqui com outro nome, só para não confundir. Agora eu vou falar que isso daqui, na verdade, é o x da explosão. Isso daqui é o y da explosão. Então vamos parar de chamar de xf e yf. E agora a gente definiu como sendo o x da explosão e o y da explosão também. Então essa explosão tem esses pontos de acontecimento, né? Essas coordenadas. E o que a gente quer saber? A gente quer saber qual que é a distância do canhão cai o outro fragmento, né? Então, a distância desse canhãozinho aqui que vai cair esse fragmento, certo? E agora a gente tem um novo problema. A gente tem basicamente uma nova velocidade inicial e a gente tem uma massa aqui que se divide em duas. Então, o que a gente vai ter que utilizar? Conservação do momento linear. Como a gente está interessado no eixo x, a gente vai analisar só a conservação de momento no eixo x. Então, veja bem. Inicialmente, a gente tem todo o foguetinho aqui, que tem uma massa aleatória, vezes uma velocidade x, que tem componente no eixo x. E aí o negócio explode, né? Esse projétil explode e vira duas massas iguais. Uma que continua andando para o eixo x e outra que começa a cair. Essa que começa a cair, ela só tem velocidade no eixo y. Então a gente vai ignorar na análise do momento linear do eixo x, obviamente, né? Porque ela não tem momento linear no eixo x. Porque a velocidade da componente x dela é zero. Ou seja, a gente vai ter que o momento linear para essa partículazinha aqui vai ser mzão dividido por 2 vezes essa velocidade final, que a gente vai começar a chamar aqui, certo? A gente pode cortar as massas, que a velocidade final desse fragmento aqui vai ser 2 vezes a velocidade que esse projétil como um todo tinha. E qual que é a velocidade que esse projétil como um todo tinha? É justamente a componente x da velocidade inicial que o canhão disparou, que é v0 cosseno θ0. Então agora a gente tem esse novo movimento. O nosso movimento vai ser desse projétil ali, que é essa balinha, que tem uma velocidade final no eixo x e tem essas componentes aqui. Tem xe e ye. Essas são as coordenadas. E aí ele vai fazer um movimento balístico, né? Vai fazer uma parábola aqui e vai cair em algum lugar, ok? Então, como a gente tem esse novo movimento, agora a gente pode analisar novamente com as novas equações do movimento. E agora a gente usa essa equação aqui, vamos lá. Para o eixo x, a gente vai ter xf menos... Esqueçam o xf que eu coloquei aqui. Esse xf, de fato, agora é o x final. Então vai ser xf menos o xe, que é o inicial, nesse caso, igual vxf, que foi o que a gente calculou, vai ser 2v0 cosseno de θ0 vezes o t, mais nada, né? Porque como a gente não tem aceleração no eixo x, essa aceleração é zero, essa parte cai fora. No eixo y, a gente vai ter yf menos ye igual a... Qual que vai ser a velocidade dessa componente aqui no eixo y? É zero, né? Porque, percebam, quando explode, um dos fragmentos ele cai verticalmente, né? Então ele cai com Vx igual a zero, só que o outro ele vai totalmente para a direita, ou seja, ele inicia o movimento dele com uma velocidade que só tem componente em x. Portanto, a velocidade da componente y desse fragmento é zero inicialmente. Então essa parte aqui some. E aí a gente vai ter menos gt ao quadrado sobre 2. Mas qual que vai ser analisando essa componente ainda, qual que vai ser o y final desse movimento? Ele quer justamente na distância máxima, ou seja, é o momento em que esse fragmento toca o solo. E ele toca o solo quando o y é igual a zero, ou seja, esse y final vai ser igual a zero, portanto, ye é igual a gt ao quadrado sobre 2. Ou seja, o tempo que vai levar para que esse movimento aconteça vai ser 2ye dividido por g dentro da raiz. E agora o que a gente faz? Basta a gente utilizar essa equação aqui, porque a gente quer saber o quê? A gente quer saber justamente esse xf, que é o final, né? Que é a distância do canhão. Então a gente passa o xe para o outro lado, ele vai passar positivo, e aí a gente tem o tempo que vai demorar, que é 2ye dividido por g, tudo isso dentro da raiz.
E a gente também tem o XE, que é V0² seno de θ0 cosseno de θ0 dividido por g. Agora o que a gente faz? Basta a gente colocar essas equações tudo dentro dessa daqui. Então, faremos isso. XF é igual a 2V0 cosseno de θ0 t. Raiz de 2ye dividido por g mais xe, que é V0² g seno θ cosseno θ0. E claro, a gente tem o ye também, que eu não coloquei aqui, mas a gente também precisa, né? O ye vai ser isso daqui. Então, vai ser 2V0 cosseno de θ0, raiz de... Vamos lá. Raiz de ye vai ser raiz disso daqui. Então vai ser V0, sai da raiz, seno ao quadrado, sai da raiz como só seno, certo? E aí raiz de 2g vezes 1 dividido por 2g. Então, corta esses dois aqui, corta os dois. Fica raiz de 1 sobre g ao quadrado, vai ficar só g, dividido por g. Mais V0² seno de θ, cosseno de θ, dividido por g. A gente tem um V0 aqui, vamos juntar esses dois V0s aqui. Pronto, então, cosseno vezes seno, V0² dividido por g, mais duas vezes isso. Então, o nosso... XF vai ser 3V0² seno de θ0, seno de θ0, cosseno de θ0, tudo isso dividido por g, e voilá, temos a nossa equação. Obviamente, senhoras e senhores, é uma questão grande, só que ela se torna mais complicada porque eu tomei o caminho mais complicado, né? Por quê? Porque aqui a gente poderia simplesmente ter pego os valores numéricos, né? A gente podia colocar aqui e achar quais que seriam as coordenadas XY da explosão desse projétil aí. Porém, eu não quis fazer isso para que a gente encontrasse uma equação final, né? Uma equação bonitinha, que é o que a gente chegou, né? A gente chegou nessa equação aqui, que é o que eu gosto de fazer e eu acho mais interessante para os estudos fazer dessa maneira. Que aqui você percebe que, sei lá, não depende de algo que talvez dependeria, que você percebe que não depende do tempo, né? Então, se você tivesse feito as contas, talvez você ia achar que dependia do tempo. Enfim, eu acho que é sempre mais produtivo fazer dessa maneira. É claro que talvez numa prova você não vai fazer isso. É claro que talvez em outras provas você tenha que fazer isso, porque você não vai ficar calculando tudo à mão, né? Fazendo milhares de contas. Então, né, dependendo do caso, é bom chegar nisso, nessa equação bonitinha aqui. Para estudo, eu acho sempre melhor a gente tentar chegar numa equação geral, que é o que a gente chegou aqui. E é isso, a questão está resolvida já, agora é só girar a manivela, né? Joga os valores ali e a gente vai chegar em aproximadamente 53 metros. É isso, é uma questão grande, é uma questão um pouquinho mais complicada, mas tá aí, questão resolvida.